Bom dia! Hoje a gente está fazendo a live mais cedo e o tema de hoje é um tema muito legal. Então, você que está aqui assistindo essa gravação, que agora as gravações estão ficando no IGTV e não mais no Stories. Então, você que está assistindo essa gravação, preciso te contar que eu vou deixar essa gravação aqui nos Stories. Desculpa, aqui no IGTV por 24 horas, exatamente da mesma forma que era antes nos Stories. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Tudo bem? Eu tô te ouvindo, você me ouve? Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, peraí. Tô ouvindo super bem. Eu descobri que o problema do meu som, do retorno que estava dando antigamente aqui nas minhas lives era o volume. Era o volume do áudio. E aí, numa das tentativas de live, né, que eu estava tendo muita reclamação da galera por causa do retorno, né, ficava um eco. E eu não sabia o que fazer mais. Eu já tinha mexido em configuração, já tinha feito um monte de coisa. E nada resolvia. Até que teve uma pessoa que falou assim, caiu aqui. Teve uma pessoa que falou assim, tá com muito eco, abaixa o som. Aí eu pensei assim, nossa, essa foi uma coisa que eu nunca tentei fazer. Abaixar o som. Aí eu fui, baixei o som e a galera parou de reclamar. Eu falei, nossa, e tô eu aqui um mês lutando com live ecoando, o troço não funcionava e eu levei um mês para poder descobrir o que era. Ontem eu estava atendendo uma cliente e falei para ela, eu disse, às vezes a solução para as coisas da vida em geral são simples, é a gente que complica. É verdade. Eu estava pensando, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu faço live há muito tempo, né? Então eu fiquei um tempo sem fazer, mas assim, eu fazia muita live antigamente, aí parei um tempo e retomei, vai fazer 2 meses que eu retomei a fazer live consistentemente aqui, nos 2 canais. E aí, desde quando eu voltei a fazer as lives, nos primeiros dias funcionou, depois começou a dar problema. E deu problema em todas elas. Eu falei, dona, tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. E nada resolvia. O meu celular, eu só funcionava quando eu ia para o celular do meu marido. Aí funcionava na minha conta. Eu falei, bom, então o problema não é com o Instagram, né? Porque eu já tinha mandado mensagem inbox pro Instagram reclamando da conta. Enfim. Mas você sabe por que você está aqui hoje, né? Uhum. A gente hoje vai fazer um bate-papo aqui e a gente vai falar do vilão do emagrecimento. Adorei, né? aquele convite que tu fez, achei o máximo, ficou lindo. Quando eu estava fazendo, eu fiquei pensando, eu falei, eu pensando numa imagem, né, que fizesse referência, o que eu posso botar sobre vilão? Aí eu comecei a procurar imagens de referência de, tipo assim, tipo uma capa preta, alguma coisa com fundo preto, com capa preta, porque o vilão geralmente passa essa ideia, né, de coisa escura, de capa e tal, Uhum. E aí eu comecei a procurar imagens nesse sentido e, cara, nada me agradava. Aí quando eu botava vilão, apareciam os grandes vilões dos filmes, né? Uhum. E eu falei, cara, não é nada disso que eu quero. E aí, numa das coisas que eu coloquei vilão, apareceu o Gru. Aí quando apareceu o Gru, e assim, eu sou apaixonada, ele é meu malvado favorito. Quando eu vi o Gru, eu falei, é ele! É ele que eu tava procurando e não achava. E aí fomos de Gru, né? Eu até fiz uma brincadeira lá no texto falando que a culpa não é do Gru. Sim, achei muito engraçado. Mas foi muito legal, né? Até eu postei também e o meu irmão disse assim, essa eu vou ter que assistir. Eu, tá bom, tudo certo. A culpa não é do Gru. Anotem isso. Vamos contar para vocês de quem é Eu não vou nem falar qual é a culpa, não, porque eu acho que culpa... Não sei se você concorda comigo, Cíntia, mas culpa é uma palavra tão pesada, né? Que faz a gente carregar um sofrimento, uma dor tão grande.
eu não gosto muito dessa palavra culpa, não. Eu sei que ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, mas eu não acho bacana a gente levar essa referência, né, de culpa. Eu prefiro olhar por um outro prisma. Mas, antes da gente começar a falar, né, de fato, eu queria que você se apresentasse, contasse para a galera quem é você, o que você faz, para a galera te conhecer um pouquinho, né? E aproveitando o gancho, né, pode ser que tenha alguém aqui que esteja aqui pela primeira vez. Eu me chamo Valéria Duque Estrada. De formação, sou nutricionista, coach, terapeuta, especialista em PNL e mais um monte de coisas. E também me especializei em marketing, né? Porque a gente pode ser o melhor profissional do planeta, mas se a gente não souber divulgar o nosso trabalho, a gente não vai ter um cliente na nossa frente para poder vender para ele. Então, também me especializei em marketing. Então, eu atendo a ponta, né, da galera do emagrecimento, atendo a ponta da galera dos profissionais de emagrecimento, mas aqui nesse perfil, meu público são mulheres, mulheres que já tentaram de tudo para emagrecer, muitas já fizeram bariátrica, já fizeram tratamentos estéticos, já tentaram milhões de tipos de dietas e não conseguem nem chegar no peso. Às vezes elas até conseguem chegar no peso, mas elas voltam a engordar. Por N situações, né? Então, esse é o público que me segue aqui. Então, aqui eu trabalho, aqui eu falo de saúde, qualidade de vida, emagrecimento. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo aqui no meu perfil. Depois segue e continua aqui com a gente. Então, Cíntia, se apresenta, conta quem é você, fala do seu perfil também, para as pessoas te conhecerem e a gente começar o nosso tema de hoje. Aliás, deixa eu colocar aqui, enquanto você se apresenta, eu vou colocar aqui fixado o nosso tema, tá? Então tá. Então, assim, primeiro, Val, obrigada pela oportunidade de estar aqui para conversar com o pessoal que te segue, né? Meu nome é Cíntia Rodrigues, eu trabalho com processos de coaching e de mentoria voltados para a área de produtividade. E aí, o mais interessante nesse contexto todo é que eu sou uma pessoa que a vida toda luta contra a balança. E aí, foi muito legal quando nós começamos a conversar sobre o que nós falaríamos hoje e tudo mais. E aí eu disse, Val, mas eu sou uma pessoa que tá nessa vibe aí. Tô sempre tentando emagrecer, vou lá, emagreço, fico bem. E esses dias eu ouvi de uma pessoa que trabalha a parte mental e ela falou assim, gente, vocês precisam entender que estar magro é uma consequência de ser saudável. E que isso é uma coisa para a vida toda. Então, assim, o que as pessoas às vezes têm na cabeça? Agora eu vou ficar 3 meses sem comer para eu ficar bem magrinha, depois eu volto a comer tudo de novo. Não, criatura! Porque aí bem isso. Tu vai voltar a engordar, porque inconscientemente fica aquela coisa assim, tá, agora eu vou passar fome, né? Que as pessoas vão dizer, agora eu vou passar fome, depois eu vou ficar bem bonita. Aí depois que ficar bem bonita, vai fazer o quê? Vai voltar a comer de novo? Isso que a maioria das pessoas fazem. Elas entram, elas até, assim, né? Ela até muitas vezes ela cria um processo de compulsão alimentar por conta de ter feito uma dieta extremamente rígida. Porque essa galera que, tipo assim, da noite pro dia quer perder 50 quilos, eles levaram 10 anos na vida construindo esses 50 quilos sobressalentes. E aí eles querem perder 50 quilos em 10 dias. Né? Não vai ser assim que vai funcionar. E aí a pessoa entra numa noia de ficar fazendo um monte de loucura, um monte de besteira ao mesmo tempo. Besteira que eu digo de comer muito menos do que deveria, né? E não é tirar a comida que vai te fazer emagrecer. Óbvio, matematicamente, né, nós trabalhamos, nosso corpo ele funciona com déficit energético, então quanto mais você ingere e menos você gasta, você engorda. Quanto mais você gasta e menos você ingere, você emagrece. Isso é o déficit natural do nosso corpo. Porém, o nosso corpo precisa de um mínimo de nutrição, né? Para poder funcionar, para tudo funcionar bem. E quando você fornece menos do que esse mínimo de nutrição que o teu corpo precisa, o nosso organismo ele é muito inteligente. Então ele dispara os sistemas de alerta do tipo assim, olha, tá dando ruim.
suprimento não está chegando, está em lockdown. Vai armazenar. Tá em lockdown, não tem, mercado fechou. Então, vamos armazenar comida aqui. Na verdade, ele não armazena comida. Ele deixa de botar lenha no fogo para queimar a caloria que você tem, né? Então, imagina que a gente tem uma... Eu gosto muito de fazer analogias, que fica fácil da galera entender, né? Mas imagina que a gente é um grande forno a lenha, né? E que quando a gente se alimenta da forma correta e quando a gente usa os alimentos certos ao nosso favor, é como se a gente colocasse a lenha certa, no ponto certo, com o álcool ali, o que vai fazer aquela chama ficar alta. E aí, quando você corta a quantidade de nutrientes que o teu corpo precisa, e ele dá esse lockdown aí de nutrientes, né? Ele fala, para tudo, porque não vai ter suprimento pra gente. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e baixa o fogo. Uhum. E aí tu não queima, cara. Aí tu pode comer um grão de feijão com uma folha de alface e um dedo de frango, fazer 10 horas de atividade física que o peso na balança não baixa. E se baixar é uma luta de tipo assim, você leva tipo 10 dias para perder 1 quilo e aí você faz uma besteira, num dia tu recupera aquele quilo e ainda ganha mais meio. Exatamente. Entende? Então, esse é um processo que o nosso corpo entra de proteção mesmo, né? É um artifício que o nosso corpo tem natural de proteção da vida. Porque se a gente começar a queimar disparadamente, vai ter uma hora que a gente vai morrer, né? Claro. Né? Ah, morri porque estou emagrecendo, mas vai ter uma hora que o teu corpo não vai ter a demanda que ele precisa de nutrição. Então, isso realmente acontece. E aí eu vejo que o que é muito, muito, muito prejudicial nesse ponto que você estava falando é a galera, quando começa a fazer, tentar emagrecer, quando começa a fazer dieta, começa a tirar tudo, começa a cortar tudo, falta cortar só os pulsos. É a pior coisa. Sabe que esses dias que eu faço um acompanhamento com uma nutricionista, eu falei com ela. E aí eu fui lá e eu, no meio da quarentena, emagreci. E daí eu disse, nossa, eu emagreci, Rafa. E daí ela disse, viu que legal? Daí eu disse pra ela, mas eu comi pizza? Aí ela olhou pra mim e disse, mas tu não vai ficar pro resto da vida dentro de uma bolha que tu não vai comer as coisas. Porque senão tu não tem nem vida social. Porque aquela coisa assim, as pessoas vão, vem na tua casa, tu não tem janta, vamos pedir uma pizza. Não, eu não vou comer, eu vou comer um ovo. Tá, tudo bem, mas daí fica uma coisa assim, tu se segrega do grupo. E aí, claro, eu não comi a pizza inteira, mas eu comi. E aí elas também... E um dos sabotadores do emagrecimento é o pertencimento. Quando você não se sente pertencente a um grupo, aquilo te faz se sabotar para que você se sinta. Porque o pertencimento é uma necessidade do ser humano. A gente precisa ser benquisto, se sentir pertencido. Exatamente. Fazer parte, isso aí. E aí eu fiquei super feliz, assim, eu disse, nossa, tu vê. E aí eu disse, claro, eu diminui quantidades do que eu comia, assim. E é interessante que diminuir quantidades não é tu fazer um prato de obreiro, que nem a gente fala assim, e reduzir para nada. Não, foi aos pouquinhos. Antes era 2 colheres, agora é 1 3/4, 1,5 e tá, beleza. Ok. Parece que o estômago vai acostumando com aquilo. E ok. Daí eu disse, olha só que legal. Eu não deixei de viver, tipo assim, porque a gente tem muito isso, que a comida... a gente cresceu achando, qual é o lugar mais bacana da cozinha? Da casa? É a cozinha. A gente vai, faz aquela bagunça, conversa e tudo mais. Então, tu não cortar tudo da tua vida é fundamental, é ótimo. Agora, uma coisa assim que pra mim virou a chave, Val, nesse processo todo foi eu entender assim, que eu já fui em nutricionista, já fiz um monte de dieta, porque na real, assim, todo mundo sabe o que pode e o que não pode comer. Mas a questão tá aqui. Exato. Né? Exato. A questão do emagrecimento é tudo cabeça. E é cabeça no sentido de entender que sim, que a gente precisa ter disciplina para fazer acontecer. Ponto. Mas isso que tu tá falando do restringir, para mim, quando eu entendi, porque eu tinha muito esse pensamento, assim,
nossa, agora eu vou ficar um mês sem comer carboidrato e vou emagrecer. Aí o dia que, aí terminava no 31º dia, eu comia um bolo inteiro. Fiquei 30 dias restringindo. E aí agora eu sou muito mais feliz que eu como um pouquinho. Claro, tem toda uma lista, que come e não come. Mas eu sou feliz todo dia, porque eu não cortei da minha vida um monte de coisa. Só os chocolates, isso sim. Pelo menos por enquanto. Cada pessoa reage de uma forma diferente, tá? Assim, nós somos seres de individualidade biológica e a forma que cada pessoa reage, eu vou fazer uma comparação aqui com o alcoolismo, tá? Tem pessoas que conseguem diminuir o alcoolismo, tipo assim, eu bebia, sei lá, uma caixa de cerveja por fim de semana. Então tô fazendo dieta, quero emagrecer e tal, eu vou tomar 2 cervejinhas ao invés de tomar uma caixa. Tem pessoas que conseguem seguir essa linha e tá tudo bem. Existem pessoas que já entraram no estágio que já é doença, que é o alcoolismo. O alcoólatra, se ele tomar uma gota da cerveja, ele vai tomar a caixa inteira de novo, ele perde medida. Ele perde. E aí, isso que você está falando faz muito sentido para algumas pessoas e não faz sentido para outras, porque assim como o caso do alcoólatra, existem pessoas que já desenvolveram um distúrbio alimentar que é vinculado à emoção, que é a compulsão alimentar. Então, o compulsivo alimentar, ele já instalou o chip do vício. E o vício da comida é exatamente idêntico ao vício do álcool, ao vício do cigarro, ao vício da droga, de tudo, né? Então, inclusive no cérebro, eles são disparados no mesmo campo cerebral, né? Então, tudo isso é vício. Vício é tudo aquilo que você perdeu o controle da limitação. Você excede na quantidade. Então, uma pessoa que já é um compulsivo alimentar, ele não pode se dar o luxo de, eu vou comer, mas eu vou comer só um pouquinho. Porque esse um pouquinho vai ser o disparador dele comer o bolo inteiro, dele comer a pizza inteira, entendeu? Para essas pessoas, a solução mais adequada é você fazer substituição de ingredientes. Então, assim, eu não sou favorável de você passar fome, isso não funciona, pelo contrário, isso potencializa a compulsão alimentar, mas eu sou favorável de você, por exemplo, ao invés de você comer um bolo normal, que é feito com a farinha de trigo, que tem muito glúten, você prepara o bolo com outras farinhas que são menos prejudiciais, entende? Então você pode comer aquilo, que aquilo não vai te disparar aquele desejo absurdo, vai te dar aquela sensação de conforto porque você vai estar comendo uma coisa gostosa. Então você pode substituir a farinha de trigo por um mix de outras farinhas, né? Farinha de aveia, farinha de amêndoa, e outras farinhas que dá para você usar com bolo também. Essa semana eu comprei uma farinha para poder experimentar fazer um bolo, depois eu conto para vocês como vai ficar. Eu não tinha visto ainda embalado, né? Que é farinha de amendoim. Que é o amendoim. Eu já vi no mercado, aqui tem também. Porque eu vejo, eu compro muito insumos em lojas de cereais, né? Casas de cereais. E o que eu vejo muito é o amendoim moído. Mas o amendoim moído, ele tem uma textura maiorzinha, né? Tipo farinha de rosca, né? Ele tem aquela textura da farinha de rosca, aquela textura da farinha de mandioca grossa, né? Essa que eu comprei, ele tem a textura da farinha de trigo, é um pó. Ele é tão processado, tão moído, ele foi tantas vezes moído ali, que ele é tão fininho que ele vira um pó. E aí eu achei interessante, eu falei assim, eu vou levar para experimentar, até porque o amendoim ele é um ingrediente que ele tem bastante proteína, então apesar dele ter carboidrato, o valor proteico dele é bem bacana, né? Então eu conferi também no rótulo para ver se tinha algum adicional ali, se eles tinham misturado amendoim com alguma coisa para chegar naquele ponto. E não, era só o amendoim
tão processado que virou pó, farinha mesmo. E aí eu vou testar fazer o bolo, a massa do bolo com essa farinha de amendoim. E depois eu conto. Que eu achei o máximo, eu não tinha visto ainda. Eu já tinha visto só ele moidinho, mais grossinho, que a gente sempre compra aqui também, que eu gosto de colocar nos lanches, no iogurte, com fruta também. É uma proteína que você acrescenta, uma gordura boa que você acrescenta num lanche ali. Mas assim, no formato de farinha eu não tinha visto ainda. E aí eu comprei e vou testar. Vou para a cozinha esse final de semana experimentar essa farinha. Mas então o que eu queria complementar era isso, né? O cuidado para a pessoa que... às vezes a pessoa ela pode achar que ela é compulsiva alimentar porque ela não consegue controlar, ela não consegue dizer não. E às vezes ela nem é uma compulsiva alimentar, ela só não aprendeu a lidar com as emoções dela. O compulsivo alimentar é um doente, não é um doente, assim, a compulsão alimentar é uma doença emocional, mas ela precisa ser tratada com um profissional, porque uma pessoa sozinha ela não consegue sair da compulsão alimentar, porque precisa de estratégias para isso. Né? Então, é só esse adendo aí que eu achei importante complementar do que você estava colocando. O que eu percebi aí desde que eu entrei aí no mundo do desenvolvimento humano, que eu passei a olhar melhor para mim, né? E esses tempos, ainda estou fazendo um curso sobre comer melhor e tudo mais. O que acontece? A gente coloca muito numa posição, ai, pobrezinha de mim. Ai, hoje o meu dia foi tão ruim, eu mereço me empanturrar. No sentido de que essa palavra do eu mereço. Eu mereço porque meu dia foi uma bosta. Eu mereço porque eu tô tão triste, eu tô me sentindo sozinha, eu mereço um chocolate. Uhum. Só que aí... Meu dia foi estressante, assim, eu mereço uma cerveja. Só que daí a gente merece para tudo. A gente merece pro bom e a gente merece pro ruim. Porque nós fomos criados assim. O que é comemorar? É a gente comer para ficar feliz, né? Por algum motivo. É comemorar. A gente come. E aí, assim, eu tô triste, daí a gente come, porque a gente tá triste. E aí eu brinco que a gente come as emoções junto, né? Em vez de botar pra fora, a gente come. E aí, o que acontece? E é interessante que essa coisa do comer varia, que nem tu falou, é muito individualizado. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que se ela fica nervosa, ela não come. E aí, às vezes, assim, ela fica tão nervosa, ela não come nada. Daí um dia ela diz, emagreci não sei quantos, eu digo, nossa, mas o que aconteceu? Eu andei nervosa, não sei o quê. Emagrece, não come. E tem pessoas que é o contrário. Hoje eu tô triste, eu como. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer, eu vou comer. Hoje meu filho me incomodou, eu vou comer. Hoje eu tive muito trabalho, eu vou comer. Come pra tudo, né? Come as emoções juntos. E aí, e a gente também porque tá feliz. Que legal, meu aniversário, hoje eu vou comer. Hoje eu consegui fazer tudo que eu tinha, eu vou comer. Então, é meio que uma questão assim, a gente traz a emoção pra comida. E aí, eu consigo identificar hoje, porque assim, eu tô com vontade de comer alguma coisa. Não é porque tu tá com fome. Tu tá com vontade de comer pra aplacar uma emoção que tu tem que de repente tu não consegue identificar. E aí acaba vindo o vilão. E o mais interessante nisso tudo, na minha opinião, é que assim, quando a gente se coloca numa posição de coitadinha, de coitada de mim, meu dia foi ruim, eu briguei com não sei quem, eu não sei mais o que lá, a gente come mais. Em geral, né? A maioria das pessoas. E aí que tá feito estrago, como dizia meu pai. Porque às vezes tu come tudo certinho, tá acontecendo alguma coisa, vou lá e deu. E aí, tipo, tu vê o que acontece. Aconteceu uma coisa muito legal. Agora eu vou comer, porque coitada de mim, imagina, eu vou ficar sem comer, tá todo mundo comendo coisa que engorda. A gente volta a se colocar de novo na posição de tu vê, todo mundo come menos eu não posso porque eu tô emagrecendo. Ou tipo, agora eu comi porque eu tô muito abalado, né? Então, assim, a gente engole tudo, né? Tô mal, vou engolir e vai colocando coisa pra dentro. E normalmente parece que o que nos deixa mais feliz quando a gente tá mal é tudo
que faz muito mal, que nos engorda e tudo mais. Então, eu entendo hoje, assim, depois de estudar muito, de passar, eu ainda estou em processo, né, de emagrecer. Mas eu entendi que o meu engorda e emagrece da vida toda é totalmente emocional. Mas todo o peso é emocional, né? A gente, na verdade, o peso corporal, ele é um reflexo do peso emocional. Quando a gente está com sobrecarga de peso emocional, o corpo reflete isso. Porque você precisa, imagina, se você precisa carregar uma coisa muito pesada, dá para você carregar aquilo numa sacolinha de supermercado? Não vai dar. A sacolinha de mercado vai arrebentar. Você precisa pegar uma sacola reforçada. Então, quando você precisa, tem uma carga muito grande, você precisa ter uma base de suporte que seja sustentável para aquilo ali. Quando as nossas emoções não estão alinhadas, a gente precisa ter um corpo que suporte aquele peso emocional. Né? E aí você estava falando da questão da comida estar relacionada à emoção. Isso é desde sempre, tá? Não é só com você, é com todos nós. Se você for parar para pensar, o primeiro momento de vida que a gente tem, o que acontece? A gente nasce, o médico vai lá, dá aquela limpeza, né? Primeira coisa que acontece, enfia a criança no peito da mãe. Não é assim? Primeiro momento de vida que a gente tem depois da limpeza é a amamentação, né? E o que a gente fala sobre amamentação? Amamentação é um ato de amor. Então, é o primeiro momento onde existe a correlação da comida com a emoção, da comida com o afeto. E o que muitas vezes acontece? Em especial, em mães de primeira viagem. Não sei se tem muitas mães de primeira viagem aqui. Eu já tenho 4 filhos, então assim, eu já fui mãe de primeira viagem com a mais velha. Claro. Depois do segundo, eu já tinha mais experiência. No quarto, aquilo eu já sei se é de fome, se é de dor de barriga, se é de preguiça, se é de pirraça, se é se é de sono. Depois a gente começa a entender o comportamento do nosso filho. Mas quando é o primeiro, especialmente se você nunca viveu isso próximo de você, dentro de casa, com alguém que teve uma outra criança ali, cara, aquilo tudo é um universo muito novo. Então, se a criança chora, a primeira coisa que tu faz é botar o peito na boca da criança. Então, a gente acostumou a criança, desde do primeiro momento de vida, chorou, comida. Chorou, comida. Chorou, comida. Qual foi a mensagem, o código que nós registramos no nosso inconsciente? Quando dói, comida passa. Quando eu estiver sentindo alguma tristeza, comida alivia. Quando eu estiver estressada, a comida alivia. Né? Porque quando a criança chora e ela é recém-nascida, ela chora por qualquer coisa. Ela chora porque ela tá com dor, ela chora porque ela tá com sono, ela chora porque ela tá com frio, ela chora porque ela tá incomodada com alguma coisa, entendeu? Então, assim, ela chora por tudo. E a gente, numa primeira instância, não sabe identificar o motivo pelo qual ela tá chorando. Então, a gente cria, e assim, mães, não se sintam culpadas, a culpa não é sua. Toda mãe faz isso, tá? Isso é incondicional nosso. A gente ama tanto o nosso filho que a gente quer ver ele bem, a gente quer que ele pare de chorar, né? A minha filha berrava, aos 14 dias ela começou a berrar. Mas berrava. E é cólica. Todo mundo dizia pra mim que era cólica. Eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia o que fazer, continuo sendo mãe de primeira viagem. E aí, levei no pediatra e disse assim, essa criança não ganhou peso. Ai, o que eu faço? Ela chora dia e noite. Então toda vez que ela chorar, tu põe ela pra mamar. Nossa, chegou um dia, eu tinha dado mamar pra ela 11 vezes até às 18 horas. Eu tava assim, exausta. E ela continuava berrando. Eu vou dar uma mamadeira pra essa criança. Menina, ela parou de chorar na hora. A criança passou fome, não sei quanto tempo. E aí eu não dava comida. Agora eu dou. Mas eu me sinto muito culpada. Eu digo, meu Deus, a minha filha passou fome, eu não sabia. Mas eu não sabia, eu não tinha leite suficiente. Eu tive que complementar com mamadeira e tal. E aí eu ficava lá, tomava chá, tomava água. Né? Eu disse, gente, tá tudo certo. Foi uma experiência, eu passei. Mas eu pequei por não dar comida pra ela. E aí depois que
que o pediatra falou, não, toda vez que ela chorar, tu dá o mamar. Só que daí tu vê, ó, é a orientação do profissional que orienta a mãe da primeira viagem. O que ele disse pra mim? Toda vez que ela chorar, tu põe a guria pra comer. E aí é que tá o grande problema, porque assim, existem realmente muitos profissionais que passam orientação errada, né? E não é que eles queiram passar orientação errada, eles aprenderam assim em algum momento da vida deles. Existem profissionais que não buscam evoluir. Que em algum momento na vida deles, essa era a crença. Assim como, alguns anos atrás, existia uma crença de que o ovo aumenta o colesterol. Isso é uma grande balela. Né? Então, hoje já se desmistificou essa história do ovo aumentar o colesterol. Mas se você for parar para pensar, alguns anos atrás, todo cardiologista suspendia ovo da dieta dos pacientes, entendeu? Então, assim, cara, e aquele cardiologista que lá atrás aprendeu isso e ele não se atualizou ao longo do tempo, ele continua falando essa asneira para as pessoas que ele atende até hoje. Então, assim, ciência é uma coisa que a todo momento tem evolução, a todo momento a gente faz novas descobertas e os profissionais precisam estar se atualizando. E o que acontece é que alguns pediatras aprenderam isso, porque em algum momento lá atrás isso foi ensinado para eles, mas eles não vieram se atualizando para entender o que já foi descoberto na ciência, na medicina, na nutrição, né? Que vai, às vezes, totalmente em contramão aquilo que ele está falando. Mas nesse caso até do que ele falou pra mim, tava super certo. Ele tinha razão, a criança tinha era fome mesmo, sabe? E eu é que não dava comida. Imagina, ela já mamou, não, é que não tinha, não produzia a quantia que ela precisava para mamar. Então, mas dentro do que a gente preconiza na nutrição, existem maneiras da gente mudar a sua alimentação, a alimentação da mãe, para que você melhore a produção do leite materno. Entende? Porque provavelmente você não estava ingerindo a quantidade de gordura adequada na proporção correta. Porque todo mundo, eu não posso comer gordura. Mas a pessoa não entende que tem gorduras que são ruins e que tem gorduras que são boas. Claro, não posso comer isso. Mas, cara, tudo tem uma quantidade certa e adequada para você. Então, existem interferências nutricionais que a gente consegue fazer. Eu não atuo na parte materno-infantil, tá? Mas tem várias, eu tenho inclusive alunas que são especialistas nisso. Mas, assim, existem interferências nutricionais que a gente pode fazer e que a gente ajuda a promover o aumento do leite materno. É mais saudável do que você dá a mamadeira. Porque quando você dá a mamadeira, é muito mais fácil para a criança sugar o bico da mamadeira do que fazer força para puxar do teu peito. Então, cada vez que ela tiver a mamadeira, ela vai tender a rejeitar o bico do peito. E aí ela vai cada vez mais recusar o peito. E quando mais ela recusa, mais vai diminuindo a tua produção de leite, entende? E aí tem todo existem vários aspectos, né, que não é o foco do tema da live de hoje. Mas, a gente pode até em um outro momento fazer uma live específica falando sobre nutrição materna infantil. Posso convidar alguém aqui que é especialista na área para a gente debater e discutir o assunto. Mas o grande X da questão é que a comida ela está atrelada à refeição, está atrelada a afeto, desde lá da maternidade, né? E a gente, por não saber lidar com isso, porque isso é um assunto novo, né? Os profissionais daquela época não tinham esse tipo de informação para poder orientar da forma correta. Então, ao longo da nossa vida, nós fomos criados com esses parâmetros aí, atrelando a comida à emoção. De que forma? Meu filho, cata os brinquedos, ou então come a comida toda, que se você comer tudo, você vai tomar um sorvete. Faz isso aqui, come isso aqui. Eu antes de eu estudar neurociência, comportamento humano, eu já fui aquela mãe que falava assim, se você guardar os brinquedos todinhos, vai ganhar um batom. É aquele chocolatinho. Olha que coisa! Eu já fiz isso. Estou, porque eu sou mãe também. Eu sou um ser humano também, eu também erro, né? E eu não sabia dessa questão emocional. Eu fiz isso ontem, porque ela ficou hospitalizada de quinta até domingo. E aí ela teve alta,
e ela tem que tomar um remédio todos os dias. E é uma briga para tomar um remédio. Ontem eu disse para ela assim, olha, toma o remédio de manhã que a mamãe vai no mercado depois do almoço, eu trago o bis para ti. Olha que horror. A guria tomou o remédio, o que eu ia fazer? Mas aí, olha, sabe o que a gente constrói nessa hora? Não quero que você se sinta culpada, não, porque eu sei que a intenção por trás era beneficiar ela. Mas só para a gente trazer a clareza da coisa. Quando você oferece uma premiação, a comida em formato de premiação, você está fazendo o registro da codificação da comida como recompensa. E aí ela está registrando isso. Ah, eu vou fazer isso aqui, porque se eu cumprir a minha parte, eu vou ser recompensada com a comida. E aí, todas as vezes ao longo da vida dela, quando ela precisar ser recompensada, quando ela precisar de um sentimento de recompensa, porque ela está triste, porque ela está se sentindo sozinha, porque ela passou um dia estressante, porque ela ficou magoada. Toda vez que a gente entra num nível de emoção negativa, a gente precisa recompensar essa emoção negativa com uma sensação de prazer e bem-estar. E qual é o código que está instalado no cérebro dela? Comida é a recompensa mais fácil. Então ela vai cair dentro da comida toda vez que ela passar por qualquer situação negativa. Então é importante a gente entender como que isso funciona internamente no nosso cérebro, no nosso comportamento. Porque a partir daí que você começa, nas próximas ações, não, peraí, não vou oferecer comida como recompensa. Que outra coisa ela gosta, ela curte, ela vai ter interesse e que eu posso oferecer como recompensa e que é uma coisa que vai ser positiva para ela também. Né? Então, é pensar nesse ponto, para dissociar um vínculo que já é natural, né? De associar a comida com a recompensa. E a gente aprendeu isso, só que nunca ninguém ensinou pra gente que não podia fazer isso. E tu sabe aquela coisa que a gente faz no coaching, assim, da intenção positiva? Então, claro, eu fiz isso com a intenção positiva, o quê? De que ela tomasse remédio, porque eu preciso que ela tome remédio, que o médico falou, ó, se ela não tomar, ela volta pro hospital. Eu não quero que ela volte, porque é ruim, por N motivos. E aí eu disse, poxa vida, mas realmente, sabe quando tu faz e tu sente culpa na hora, que tu diz, puta merda, isso aqui tá muito errado? Eu tô fazendo, tô sabendo que tá errado, mas tô fazendo. E aí eu disse, tá, mas funcionou, ok, beleza. Mas é o tipo da coisa. E tu falou uma coisa muito importante, tipo assim, identifica outros mecanismos que gerem o prazer na pessoa que não seja comida. Porque é muito engraçado, isso é muito do ser humano. Porque é bem que nem tu falou. A gente sai da barriga da mãe, vai mamar. A gente chora, a mãe bota o quê? Faz o quê? Dá mamar pra gente. A gente tá com frio, dá um mamar. Tudo dá um mamar. Porque o que acontece? O mamar aproxima. Eu me lembro que na época que eu fui mãe, tinha muito aquilo assim, a criança, às vezes, ela não quer mamar porque ela tá com fome, é só porque ela quer o colo da mãe, porque ela quer carinho, porque ela quer conforto. Então, o que acontece? A gente cresce... É o ato de amor. Né? E aí o que acontece? O ato de amor é comer. Inconscientemente o que a gente está gravando na nossa cabeça. E aí, por exemplo, assim, eu quero me sentir bem, eu faço o que eu como. Eu quero me agradar. Em vez de eu ir lá, tomar um banho, botar uma roupa bonita, não, eu como. Né? E aí depois, e aí é muito interessante o processo todo, porque assim, quanto mais frustrado às vezes a gente fica, quanto mais se fazendo de vítima, porque tu vê, hoje eu tive um dia muito estressante, alguém brigou comigo, ou não sei, mas eu vou lá comer. Tá bom. E aí depois que a gente come, a gente diz assim, meu Deus, coitada de mim, como eu tô feia. Mas foi tu que comeu. Né? E aí assim, mas nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tô legal. Mas se tu tá nessa situação, foi tu que se colocou ali. E assim, isso é doído ouvir. Então, só que a pessoa que entra nessa sabotagem, né, o vitimismo, ela é uma sabotagem camuflada. Porque a pessoa que está passando pelo vitimismo, ela não consegue perceber que ela está sendo vítima. Na cabeça dela, ela está certa. Ela tem todos os motivos do mundo que justifiquem que ela está certa.
Entende? Por quê? Ela teve um dia de merda, ela tá cansada, ela tá estressada. Poxa, que mal tem eu ter um momento de alegria e de felicidade. Então, aquilo que você fala... A Cláudia tá dizendo que faz isso direto. Aquilo que você falou ainda há pouco de... Eu ia comentar na hora, mas eu não quis te interromper, e eu me perdi aqui na palavra. Quando a gente tá vivendo o vitimismo, é muito comum a gente não enxergar isso. E aí quando as pessoas falam pra gente, porque você tá sendo vítima, a primeira sensação, quando alguém fala assim, você tá sendo vítima nessa história, a primeira sensação é a pessoa se sentir injustiçada. Como assim eu tô vítima? Você não está calçando o meu sapato? Você não sabe o que está doendo em mim? Você não sabe o que eu estou sofrendo para você ter a audácia de falar que eu estou sendo vítima. Só que o vitimismo, ele anda na contramão da autorresponsabilidade. E é justamente aí que a gente precisa trabalhar para tratar o vitimismo. Porque o vitimismo é sempre aquela reação onde você vai encontrar uma justificativa para não fazer o que precisa fazer. Exato. Porque assim, a gente tem... Existe um protocolo, digamos assim, né, de coisas que você precisa fazer, de hábitos que você precisa mudar para que você alcance o resultado que você quer. Aqui a gente está falando de emagrecimento porque é a proposta do meu canal. Mas isso é para tudo na vida. Qualquer coisa que você queira ter um resultado na tua vida e você precisa mudar as suas ações, você vai ter que partir de um protocolo de ações, né? Porque se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, não vai mudar bosta nenhuma. A vida vai continuar uma meleca. Né? Então você precisa mudar. Se você não muda, você não vai ter um resultado diferente. Só que aí na hora de você mudar, você encontra uma justificativa para aquilo ali não ser possível de ser feito. Não, eu não posso malhar, porque assim, eu não tenho tempo. Agora a justificativa é porque a academia está fechada. A academia está em quarentena, a academia está fechada. Não, vai malhar como? Não posso malhar. Então, assim, a gente arruma desculpa. Essas desculpas, elas são o grande vilão, né? A gente fala autossabotagem, a gente fala vitimismo, né? Existem várias nomenclaturas para a gente identificar essa situação. Mas, na verdade, a melhor forma de você identificar essa situação é quando você encontra uma desculpa para você não fazer o que você precisa fazer, para você não seguir aquele protocolo de mudança. Então, se você tem uma justificativa muito boa para não seguir, você está sendo um vitimista. Desculpa eu te falar isso. Continuo te amando, tá? Continue me amando, tá? Mas eu preciso te falar. Isso é a grande verdade. A pessoa que está no vitimismo, ela não se vê como vítima, ela não se reconhece como vítima, ela não aceita que a responsabilidade é única e exclusivamente dela. A decisão é única e exclusivamente dela, né? Então, é preciso primeiro, a primeira fase é a fase da consciência, da clareza. Oi, Eli, seja bem-vinda aqui. A primeira fase é a fase da clareza. É quando você fala assim, puta merda, realmente sou eu que tô ferrando a minha vida. Enquanto você está botando a responsabilidade no outro, você não vai resolver o problema. Porque o outro não vai fazer você emagrecer, o outro não vai fazer você ter vontade de malhar, o outro não vai fazer você decidir escolher os alimentos certos, o outro não vai fazer por você. Até porque a vida é sua, né? Só você pode viver a tua vida. Então, só você pode tomar as decisões que te cabem para você ter o resultado que você precisa. Então, o primeiro passo é clareza, consciência. Eu aceito, eu estava fazendo tudo errado. Ok. Segundo passo, não se sinta culpada pelas coisas que você estava fazendo errado. Por que você estava fazendo errado? Porque você não sabia. E tá tudo bem. Até então, ninguém tinha te contado que isso era um problema.
Até então, ninguém tinha te contado que existe uma maneira de você tomar essa responsabilidade para você sem apontar o dedo na tua cara. Porque o grande problema é que a maioria das pessoas, e eu vejo, infelizmente, muitos profissionais fazendo isso, e eles atrapalham mais do que ajudam quando fazem isso. Então, se tem, inclusive, algum profissional da saúde aqui, pesquem essa dica que eu tô dando aqui para vocês, tá? Não aponta, não bota o dedo na cara do teu cliente e fala, você não tem força de vontade, você não isso, você não aquilo. Porque quando você faz isso, você está fortalecendo o vitimismo dessa pessoa. Porque a primeira coisa que ela vai fazer é autodefesa. Vai falar, peraí, deixa eu me proteger desse monte de facada que tá vindo aqui em cima de mim. Então ela vai se defender daquele monte de acusação, daqueles dedos na cara dela. E a defesa dela vai ser o vitimismo. Então, você, profissional de saúde, se você atende pessoas que precisam emagrecer, acolha essa pessoa. Fala, olha, eu sei que você não sabia disso, mas agora eu tô te contando. E daqui por diante você já tem clareza que isso é sua responsabilidade e agora você precisa assumir essa responsabilidade, né? Se comprometer com isso, com aquilo outro. Eu te ajudo, você faz a sua parte, eu faço a minha, estamos juntos. Então é outra maneira, é outra pegada. Se você que está aqui assistindo a gente, você não tem um profissional que está te acompanhando, mas você se sente culpada, humilhada, julgada pelas pessoas porque você estava fazendo errado, olha, o passado passou. Quem vive de passado é museu, tá? Nós não somos museus. Então esquece, bota uma pedra, acabou, tá tudo bem. Se perdoe pelas cacas que você já fez, porque passado a gente não muda. Mas você hoje pode mudar o dia de amanhã. Você hoje, as escolhas que você faz hoje vão ser responsáveis pelo resultado que você vai ter daqui a um mês, daqui a 5 meses, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Então você só precisa pensar assim, não importa o que já foi, foi, tá? Se você errou, ok. O importante é você já tem consciência que você errou, ok. Estamos aqui para isso. Qual é o próximo passo, Val? Próximo passo é o que eu preciso fazer para planejar a minha trajetória. Porque eu tenho uma jornada, eu tenho que chegar... eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho que chegar em São Paulo. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer. Eu vou sair, vou pegar o primeiro ônibus que passar na minha frente? Não, eu vou olhar no Google Maps. Eu vou ver onde que tem pousada, eu vou ver se tem pedágio, eu vou ver o caminho. Eu tenho que estudar qual é o caminho. Isso a gente chama de fazer um plano de ação. Então a gente vai trabalhar, olha, quais são como que a sua vida funciona de verdade, né? Qual é a sua rotina, quais são suas necessidades, quais são suas dificuldades. E aí a gente vai traçar um plano de ação para você seguir, para você chegar lá naquele resultado. Esse plano de ação, ele vai ter os detalhes que você precisa fazer, então fica mais fácil, fica mais simples. E aí você pega para si essa responsabilidade. Não, eu sei que isso aqui é responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, a consequência é aquilo. E aí você para e pensa. Se hoje eu continuar fazendo tudo que eu estou fazendo com a minha saúde, com o meu peso, como vai estar o meu peso, a minha saúde, daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Pare e pensa quantas coisas você vai perder na sua vida. Perder de oportunidades, perder de roupas que você ama e que você não vai poder vestir, perder de oportunidades de lazer que de repente você não vai num passeio, num clube, numa piscina, numa praia com amigos, porque tem vergonha do corpo. Você está perdendo oportunidades de ser feliz. Val, quantos anos mais você pretende aguentar essa vida com esse peso, com esse corpo que você tem? Né? Então, se você não quer carregar por muito tempo isso, hoje é hora de começar essa nova jornada, de começar essas mudanças. E é daqui para frente. E tá tudo bem. Esquece o que passou. Tem uma questão que eu faço parte de um grupo de coach que nós fazemos atendimento a atletas de alto rendimento. E aí, os atletas, eles são muito, muito focados. Por exemplo, quem trabalha com velocidade, para eles, 1 segundo é a diferença do faz toda a diferença. Nossa! E aí, assim, tem uma questão que a gente usa muito com eles, assim, ó, seja melhor 1% a cada dia. Porque a gente não precisa comer tudo errado hoje
e amanhã eu comer 100% certo. Mas se tu comer 1% melhor do que tu comeu hoje, já tá. E aí, cada dia tu vai evoluindo em relação ao dia anterior. Quando o tempo Eu também passar, trabalho com esse protocolo e eu costumo falar que no final de um ano você vai estar 365% melhor. Exatamente. Né? Porque assim, hoje eu vou abrir mão de comer uma barra de chocolate. Eu vou comer a metade. Pô, mas tu continua comendo? Sim, mas eu já tô no lucro de meia que eu deixei de comer. Depois eu vou comer um quarto, depois vai ser uma tirinha, depois vai ser duas. Acabou. Porque a gente se cobra muito de ser perfeito. Não, agora eu vou começar e vou fazer tudo lindo. Mas não precisa Não fazer existe tudo. perfeição. Não tem como. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Até aquelas modelos que são magérrimas, aquelas atrizes que têm um super corpo, a vida delas não é perfeita. O que elas mostram na rede social é o palco delas. Os bastidores dela, que é o que elas vivem no dia a dia, que é o que elas abrem mão, que é o que elas sofrem, que é os bullying que elas vivem, as coisas que elas passam para poder ter aquele padrão de vida ali. Cara, eles não compartilham o sofrimento. Quem é que vai Ninguém vai para a rede social para compartilhar a derrota. A pessoa só vai para a rede social para compartilhar a vitória. Não é? E aí a gente pega, olha na rede social a vitória dos camaradas lá, da galera lá, só na hora que ela tá comendo bonitinho o prato fit. Mas aí na hora que ela se sabotou, ela não postou lá. Claro que não, né? Aí você tá pensando assim, mas eu sou uma mula, eu sou uma fracassada, eu sou uma incompetente, eu não consigo fazer nada, eu tô sempre errando. Cara, todo mundo tem seus momentos de fracasso e seus momentos de vitória. A vida é feita de momentos. Tem momentos que a gente anda pra frente, tem momentos que a gente dá uma regredidazinha. O importante é você estar predominantemente andando pra frente. Vai ter horas que você vai dar uma cansada. Tem dias que, cara, eu acordo sem vontade nenhuma de fazer nada. A maioria dos dias eu acordo de bom humor. A maioria dos dias eu acordo brincando, acordo sacaneando, acordo rindo. Mas tem dias que eu acordo que é melhor nem me dar bom dia. Eu brinco que é o dia que a gente acorda da pá virada, sabe? Não fala comigo. Né? Claro. Então, assim, nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, eu acho que a gente nem estaria vivendo aqui nesse mundo. Não, claro que não. E eu acho que... Porque a gente está aqui para evoluir. Aí já falando de outros temas que não tem nada a ver com a proposta aqui, a gente está falando já de espiritualidade, a gente está aqui para evoluir. A gente está na Terra para evoluir. Então, se eu fosse perfeita, eu já estava morta. Eu já não estava mais aqui, já tinha evoluído. Eu tinha passado de fase do videogame da vida, sabe? Mas não, eu ainda tô na fase onde eu tenho que tô na batalha, igual todo mundo, eu sou ser humano. Então tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, normal. Só que o dia que eu não tô bem, eu não abro a minha câmera pra falar assim pra vocês: ai, meu dia hoje tá uma merda. Não, eu não vou fazer isso. E ninguém mais faz, sabe? Então, cara, o dia que o seu dia tiver uma merda, tá tudo bem, porque você é um ser humano. O importante é que você perceba que você tem o direito de viver aquele dia ruim, mas que você não pode permanecer muito tempo lá. Né? Você tem que virar o jogo e não, bora partir. Quando eu acordo mal, eu me permito no máximo ficar algumas horas ou uma manhã no máximo. Ideal. Na deprê, digamos assim, né? No mau humor. Depois disso, não, tem uma vida, tem um monte de coisa para produzir, tem um monte de cliente para cuidar, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para entregar. Então, cara, a vida anda. E aí eu faço a minha roda girar, entende? Mas por quê? Hoje eu aprendi a lidar com as minhas emoções, eu aprendi a virar o gatilho emocional de quando eu estou num estado emocional negativo, eu sei o que eu preciso fazer para virar a chave rápido para o estado emocional positivo, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que eu ensino também para as minhas alunas lá do programa Além da Balança. Sim, porque, cara, estar mal, tudo é emocional. E a gente tem que se permitir. Às vezes, assim, essa semana eu fiquei muito braba um dia. E aí eu falei para a pessoa: não fala comigo que eu tô brava agora. Deixa eu me amansar, eu brinquei. E daí passou. Eu fiz uma meditação aqui
me acalmei e deu. Hoje de manhã foi outro dia que eu tava furiosa. E aí depois, aí eu até falei com uma amiga minha, eu disse assim, não quero falar sobre esse assunto, depois a gente conversa. Agora eu vou me conectar aqui, eu tenho live daqui a pouco, eu tenho um monte de coisa pra fazer de tarde. E outro dia eu falo contigo sobre isso. E tá tudo bem. Depois a gente vira a chave e ok. E acho que a comida tem muito disso. É a gente entender as nossas emoções e entender que a comida não vai nos trazer felicidade. Ela traz uma felicidade momentânea. Muito momentânea. A gente vive em torno de duas situações. Todas as decisões que a gente toma estão norteadas ou na dor ou no prazer. Então, tudo que a gente faz, a gente está visando ou obter o prazer ou fugir da dor. Exato. É sempre esses dois motivadores das nossas decisões, para seja ela qual for. A grande questão é a seguinte, que é um dos segredos aqui do emagrecimento que eu vou estar compartilhando com vocês. Existe o prazer momentâneo e o prazer tardio. A gente tende a buscar o prazer e evitar a dor. Só que quando eu escolho comer uma coisa que vai me prejudicar o meu processo de emagrecimento, eu estou optando pelo prazer imediato e pela dor tardia. Porque esse prazer imediato, ele dura poucos minutos. E logo depois vai vir uma descarga de emoções negativas, porque você precisa levantar de novo a taxa hormonal do bem-estar, então o seu corpo vai te pedir que você ingira mais alimentos com carboidrato. Você começa a comer, tipo, o dia inteiro beliscando aquela vontade de comer, que é fome emocional, isso não é fome física. E aí, o que acontece? Quando você entra nessa linha, você resolve aquele problema do prazer imediatamente, mas lá na frente vai ter culpa, vai ter arrependimento, vai ter o peso cada vez maior. Então a dor, ela é mais prolongada por mais tempo. O prazer é curtinho agora e a dor, ela é prolongada por mais tempo. Quando você inverte esse jogo, você tem uma dor momentânea, porque naquele momento você tem que dizer não. Porque naquele momento você não vai fazer o que você gostaria de fazer. Porém, isso vai te trazer um resultado que você vai ter um prazer prolongado por mais tempo. E aí, esse prazer vai ser prolongado como? Porque cada vez mais você vai evoluindo no seu processo de emagrecimento, você vai se sentindo mais orgulhosa, mais confiante, vai aumentar a sua autoestima, vai aumentar o seu amor próprio, vai começar a aumentar um monte de coisas positivas na tua vida. E com o decorrer do tempo, você vai cada vez mais se aproximando do seu peso ideal. Isso vai te dando orgulho, isso vai te dando felicidade, você começa a ouvir elogios das pessoas, né? Então, o prazer, cara, imagina, você nunca mais na tua vida ter que brigar com a balança, passar o resto da vida livre dessa dor, né? Então, isso é uma coisa que é possível, mas para esse prazer ser prolongado para o resto da tua vida, é preciso ter uma dor momentânea. E essa dor momentânea é uma escolha que você faz hoje. Que às vezes essa escolha é você acordar 30 minutinhos mais cedo para fazer uma atividade física. Às vezes essa dor momentânea é você falar assim, olha, hoje eu não vou comer isso, mas lá na frente eu sei que vai estar liberado. Essa dor momentânea é alguém te oferecer uma coisa que você gosta muito e você falar assim, não, obrigada, eu não preciso disso. Eu escolho não querer isso. Eu não vou comer só porque você está me oferecendo, só porque eu gosto. Eu decido a minha vida. Eu escolho que eu não quero isso. Entende? Então, é uma dor imediata que também é tão curta quanto o prazer imediato. Né? Tudo que é imediato é curto. É rapidinho. Então, como que você prefere que a dor seja? Curta ou prolongada? Dor prolongada, você escolhe o prazer agora, que a sua dor vai ser prolongada lá na frente. Dor curta, você escolhe a dor agora, que o seu prazer vai ser prolongado lá na frente. Esse é o grande segredo do emagrecimento. É você saber optar. Em que momento da tua vida você vai escolher optar pela dor, por escolher a dor para ter o prazer, né? Cíntia, faltam 30 segundos para a live encerrar.
Olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Galera, sigam a Cíntia lá, cinciarodrigues.br. Quem não está me seguindo, me segue aqui também. Entra no meu canal do Telegram, o link está na bio. No canal do Telegram eu vou colocar o resumo dessa live e de todas as outras também. Então, Cíntia, muito obrigada. Um beijo. Pelo convite, eu fico à disposição. A gente segue se falando.